Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor José Roberto, professor voluntário da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, em São Paulo. Seja muito bem-vindo, José Roberto. Olá, Danilo. É um grande prazer estar aqui contigo novamente para trocarmos algumas reflexões filosóficas sobre um assunto muito interessante e poder compartilhar isso com as pessoas que nos ouvem. Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre a ideia da ilusão, e o título do nosso podcast vai ser Como a filosofia nos ajuda a compreender o jogo da ilusão. É natural que a gente não esgote o tema, a nossa ideia também não é essa, e muito menos vamos tentar trazer aqui verdades absolutas, mas conversar, refletir, ponderar e, como sempre fazemos, extrair ideias que sejam úteis, práticas e, portanto, vivenciais para nós de um modo geral. Esse é um tema bastante amplo, né, José Roberto, e bastante profundo também. A gente falou bastante sobre isso antes de começar a gravação, inclusive, porque é um tema complexo. Nós não somos psicólogos e não vamos falar dessa questão do ponto de vista da psicologia, mas sim sobre a visão filosófica em relação a esse tema da ilusão. E para começar, antes de gravar, eu fui procurar no dicionário até para ter uma noção da etimologia. E de um modo geral, eu encontrei várias ideias bem semelhantes. O conceito de erro de percepção, de entendimento, engano de sentidos ou da mente, interpretação errônea. Isso é o que remete à ideia da ilusão nos dicionários de um modo geral. Por exemplo, se alguma pessoa toma uma decisão errada na vida, a gente costuma dizer popularmente, essa pessoa está iludida. Então esse conceito de ilusão é muito mal compreendido e nós temos a ideia da deusa Maia, que significa ilusão, que simboliza a ilusão. E temos também hoje uma ideia do que é ilusão. Eu gostaria que você falasse um pouco desses elementos para a gente compreender o que nos ensina essa deusa, o que ela representa, o que é a ilusão e o que nós compreendemos hoje como isso e quais são as primeiras reflexões que você pode falar nesse sentido. Danilo, é uma coisa muito interessante, né? Uma questão bastante interessante, porque acaba nos trazendo um conceito muito antigo, um conceito milenar, para que, como um conhecimento, nós possamos agregar isso à nossa própria estrutura de conhecimentos para podermos nos humanizarmos cada vez mais. Nós estudamos filosofia justamente porque nos aproxima de conceitos, nos aproxima de ideias, nos aproxima de grandes filósofos que buscaram dar respostas filosóficas para que o ser humano, em qualquer época, seja Platão falando para a sua época, ou mesmo nós aproveitando os seus conceitos, os seus conhecimentos para a nossa época, para que nós sintamos que, ao vivenciar esses conhecimentos, ao levá-los à prática, filosoficamente falando, né, nós estamos nos humanizando cada vez mais. Então esse conceito da deusa Maia oriental, ele é muito rico. Por quê? Porque esses antigos povos, os orientais inclusive, ou mesmo os povos ocidentais clássicos, como os gregos e os romanos, eles consideravam que o nosso mundo ele tem uma realidade muito relativa. A natureza, o cosmos, eles têm algo que, digamos assim, sempre escapam a, digamos assim, serem conceituados 100%. Vamos dar alguns exemplos, né, já que você me pediu aí para dar algumas analogias modernas com relação a esse conceito de ilusão. Por exemplo, né, Danilo, a luz das estrelas. Nós sabemos que hoje nós olhamos para o céu e muitas das estrelas que nós estamos vendo, né, cuja luz nos chega depois de milhares de anos da sua emissão, provavelmente se referem a estrelas que no céu de hoje já não existem mais. Então aí, né, nós já estamos diante do quê? Nós estamos diante de uma ilusão. Então a gente percebe, né, por esse exemplo, que a ilusão é uma lei da natureza. A ilusão é um aspecto fundamental da natureza em que nós vivenciamos. E esses povos antigos, né, eles não usavam essa nossa terminologia moderna, essa nossa terminologia científica, digamos assim, né, tecnológica, mas eles constatavam isso. Eles constatavam que quando nós nos relacionamos com a natureza, nós observamos a natureza, muito das coisas que nós observamos são ilusórias. Então não é simplesmente o ser humano que se ilude, mas a natureza, ela tem uma condição, tem uma concepção, ela tem uma fundamentação que se baseia na ilusão. É claro que se a natureza ilude, daí a deusa Maia, né, a deusa da ilusão,
essa deusa natural, essa deusa que governa, rege a natureza. E se o ser humano ele não tem o conhecimento correto, a consciência correta, bem desenvolvida, se ele não está divertido com relação a essa ilusão, ele junta à ilusão da natureza um próprio engano que ele pode estar alimentando em si. Eu vou dar alguns outros exemplos, né? Bastante modernos, inclusive. Hoje em dia se sabe, né, que teoricamente se conta que se pudéssemos fazer uma nave viajar pelo espaço à velocidade da luz, em algum momento, né, o tempo e o espaço iriam se contrair. E isso significaria mais ou menos o quê? Que nós eliminaríamos o tempo e eliminaríamos o espaço. Então, uma pessoa que viajasse na velocidade da luz, ela teria a condição de estar ao mesmo tempo, em todos os tempos e em todos os lugares. Isso nós podemos relacionar que o tempo e o espaço também são uma ilusão. É porque, digamos assim, nós temos essa ilusão que é fruto, digamos assim, da lentificação da natureza. Porque se nós nos acelerássemos, nós íamos perceber que, na verdade, esses dois conceitos de tempo e espaço não existem. E isso é muito estudado teoricamente, né? É muito desenvolvido e é baseado em quê? É baseado em equações matemáticas e é baseado num conhecimento que se tem da natureza do nosso universo. Tá? Então, porque nós somos lentos, nós percebemos as coisas, digamos assim, quadro a quadro, segundo a segundo, hora a hora, dia a dia, mês a mês. Mas se nós pudéssemos nos acelerar, nós veríamos que, na verdade, nós poderíamos estar nesse mesmo momento em qualquer lugar e em qualquer tempo. Ao mesmo tempo que eu e você estivéssemos aqui fazendo um podcast, você poderia estar numa praia curtindo um solzinho e eu poderia estar em casa curtindo, por exemplo, um seriado. Então, esse conceito de ilusão é uma maneira, hoje, de nós nos referirmos de uma maneira mais matemática e mais científica a um conhecimento que ele é, muito, muito, muito antigo. E esses povos, eles sabiam disso. E como esses povos eles eram muito relacionados com, digamos assim, com a natureza, como eles tinham uma percepção sagrada da natureza, eles consideravam que essa ilusão é o quê? Essa ilusão é a obra de uma deusa, de uma divindade. Ou seja, teria uma razão de ser. Nós estarmos aqui vivendo num mundo ilusório, vivendo a nossa vida cotidiana, tá? Dentro dessa ilusão, dentro desse engano da natureza, tem o seu sentido e tem a sua finalidade. Ou seja, tem a sua causa. Então a filosofia em todas as épocas, né? Seja a filosofia de Confúcio ou de Lao Tse, seja a filosofia dos estoicos romanos, ou de Sócrates, ou de Platão, é justamente para que o ser humano possa chegar a essas causas. Digamos assim, fazer perguntas a respeito do que é ilusório e do que é real, e conforme ele vai se relacionando com aquilo que ele vai descobrindo como real, ele vai qualificando a sua vida, ele vai se humanizando cada vez mais, ele vai vivendo de uma maneira muito mais realística. Não vamos falar aqui somente em termos físico-matemáticos, que nem eu nem você somos físicos ou matemáticos, mas vamos fazer essas relações do ponto de vista da filosofia para que a gente possa se conhecer melhor e nos conhecendo melhor, nós possamos viver melhor, nós possamos aproveitar melhor a nossa vida, a nossa existência, pelo menos do ponto de vista humanista e filosófico. E esse exemplo que você trouxe do tempo e do espaço como uma ilusão, tanto é verdade, por exemplo, se eu estou viajando de ônibus ou de carro e recebo uma notícia ruim de que algum parente, algum amigo, algum conhecido está hospitalizado. Essa viagem que duraria, por exemplo, 3 horas de volta para casa, ela pode durar psicologicamente muito mais tempo. E isso transcende o tempo do relógio, ultrapassa-se essas barreiras, tanto o tempo quanto o espaço. Por isso, essa viagem pode ser muito mais longa. E se eu recebo uma notícia alegre, ou estou fazendo uma viagem boa, tranquila e prazerosa, esse tempo ele é muito mais rápido, então isso é relativo. Agora, a deusa Maia, ela é a deusa da ilusão, isso não quer dizer que ela seja má, ela apenas usa os seus artifícios, os seus artefatos, ela faz o que deve fazer. E nós adjetivamos ela como boa ou ruim, assim como a gente faz com o frio. Tem gente que fala que o frio é ruim porque não gosta de frio. O frio, ele é o frio, e o calor é o calor. E a nossa opinião não vai mudar
tanto um quanto o outro. As estações são como são. Agora, daí decorre a pergunta, José Roberto. A deusa Maia coloca os véus da ilusão para cobrir as coisas. E a gente não entende esse processo. E isso gera controvérsia. E existe a ilusão nossa em relação às coisas como elas são. Por isso eu gostaria que você falasse desses dois aspectos para que a gente compreendesse isso melhor e aprendesse a viver sem tanto sofrimento como a gente vive muitas das vezes. Sim, Danilo, porque vamos nos reportar a essas tradições orientais, né? Quer nós estejamos falando dos antigos budistas, da antiga filosofia budista, quer nós estejamos falando da antiga filosofia tibetana, ou quer nós estejamos falando da antiga filosofia zen budista do Japão, ou quer nós estejamos falando mesmo de Platão, né? Ou da filosofia egípcia. Eu citei alguns exemplos, né, para a gente ver isso de uma maneira mais física. Você já citou um exemplo de uma ilusão que nos afeta do ponto de vista psicológico. É isso mesmo. Uma viagem em que eu recebo uma notícia desagradável, né, uma doença de algum ente familiar, aquela viagem de 2 horas, ela vai se tornar 4 horas. 4 horas de muita preocupação, com certeza, né? Basicamente por quê, né, Danilo? Basicamente porque esse conceito da deusa maia oriental abarca toda a natureza. E esses antigos povos, né, eles tinham essa visão mais realista de que o ser humano ele faz parte da natureza. Então, se existe um fenômeno que vale para o universo, esse fenômeno, ressaltadas as devidas proporções, esse fenômeno ele também atinge o ser humano. Tá? Outros exemplos também muito mais cotidianos, né, Danilo? Por exemplo, o dia e a noite, né, o movimento do sol. Se nós olhamos para o céu, nós temos a impressão de que o sol está se movendo. E é interessante, nós não temos a experiência de ver a Terra se movendo ao redor do Sol, mas nós temos um conhecimento, né, uma tradição científica que já mostrou por A mais B que é a Terra que gira ao redor do Sol. Então, o movimento relativo do Sol ao redor da Terra, ele é uma ilusão. Ele é outro tipo de ilusão, né? A mesma coisa com relação ao espaço infinito. Inclusive, eu me lembro do cientista Carl Sagan, que na década de 80, ele foi um dos primeiros cientistas, né, a adaptar a linguagem científica para um entendimento mais geral. Ele demonstrou que o universo ele é infinito, porém é limitado. E hoje a gente já sabe aí pelas fotografias do espaço que o nosso universo parece ter um formato meio circular, né, meio esférico, digamos assim. E a sensação de infinito que nós temos é que se nós saímos de um ponto da esfera e dessemos a volta em toda a esfera até voltarmos para o mesmo ponto, teriam se passado muito tempo. Então nós teríamos a impressão, né, de que estaríamos numa outra parte do universo. E assim sucessivamente. Ou seja, o próprio universo, né, ele tem essa ilusão de infinito sob determinadas condições. A mesma coisa com relação ao dia e à noite, né? Nós podemos falar, olha, agora é dia, agora é noite, mas na verdade é um único dia que passa por diferentes ciclos da Terra ao redor de si mesmo. Se a gente for um pouquinho mais profundo, aproveitando aí o seu exemplo, né? É dessa da viagem que nos traz uma certa angústia, porque eu recebo uma má notícia. Esses antigos povos, eles tratavam a vida e a morte como também uma espécie de ilusão, né? Eles consideravam que o que é essencial no ser humano está sempre vivo. Ora, essa vida se expressa materialmente, ora, essa vida se expressaria não materialmente. E o espaço entre esses dois intervalos nós chamaríamos de vida quando essa essência da vida vem ao mundo manifestado, e chamaríamos de morte quando essa essência de vida deixaria o mundo manifestado com aquilo que é próprio desse mundo, que seria o corpo material, e a sua essência, o seu ser interior, a sua alma passaria para um outro plano de existência. Tá? A mesma coisa com relação ao bem e ao mal. Na visão desses antigos povos também, e a gente vai encontrar muito isso desenvolvido pelos grandes filósofos do Oriente e do Ocidente, o bem e o mal seriam também duas ilusões, né? Na verdade, essencialmente, só existiria o bem.
O mal seria, de certa maneira, uma espécie de ilusão nossa, uma ilusão que nos leva a um grau mais ou menos de ignorância, porque o peso da matéria nos teria feito esquecer esse bem fundamental interior. Plotino usava uma figura fantástica, né? Ele comparava a essência do ser humano a um diamante que caiu na lama e essa lama endureceu. Quem não conhece o diamante só vê a lama, e isso é repugnante. Mas quem conhece a realidade por trás daquele monte de lama, né, quebra a lama e encontra o diamante no seu interior. Então o ser humano ele seria não a lama. A lama seria simplesmente um agregado que em nada altera a estrutura fundamental da pedra preciosa que está no seu interior. Tá? E é interessante isso, né? Quando nós, vamos dizer assim, né? Quando nós passamos por cima dessa ilusão da lama, nós percebemos que, na verdade, nós, eu, você e todo ser humano tem um diamante em potencial no seu interior. Outro exemplo bastante cotidiano é com relação às opiniões, né? Para nós, hoje, opinião e conhecimento é a mesma coisa. Platão, por exemplo, dizia que a opinião é uma condição dos indivíduos quando os indivíduos estariam numa caverna escura e sem uma luz referencial para lhes orientar a posse de um conhecimento, ou seja, uma eliminação da ignorância, a uma eliminação das opiniões, para que ele possa, através desse conhecimento, ir se aproximando a um grau cada vez maior de conhecimento, de sabedoria, de iluminação. Tá? Então, as nossas opiniões para esses antigos povos também seria um certo grau de ilusão. Eu acho que eu estou certo, eu acho que você está errado, né? Isso são opiniões. Nós teríamos que ter uma referência de um conhecimento. Por exemplo, né, Platão ele dá uma ótima definição de justiça que quando eu aplico a minha vida, né, eu vou eliminando muitas das opiniões, muitas das minhas opiniões. E vou percebendo que muitas dos diálogos de outras pessoas também são opiniões, mas também vou aprendendo a reconhecer com base numa referência um pouquinho mais estável, com base em alguém um pouco mais sábio, né, o que seria a verdadeira justiça, por mais que eu reconheça, estou longe dessa realidade da justiça. Mas a partir do momento em que eu tenho esse referencial que não é tão ilusivo quanto a minha própria opinião, eu posso me encaminhar em direção à vivência desse conceito e ir eu mesmo estabelecendo, né, um pouco mais de justiça, um pouco mais de verdade, um pouco mais de honradez, um pouco mais de dignidade à minha vida. E é como você bem colocou, Danilo, isso hoje é muito controverso porque, para entendermos um pouquinho melhor esses antigos povos, né, eles tinham uma definição do ser humano que é muito diferente da nossa. Eles consideravam o ser humano como um ser que vive em 3 mundos ao mesmo tempo. Pelo nosso corpo físico, vive no mundo físico. Pelas nossas emoções, pelo nosso pensamento, né, pela nossa mente, vivemos num mundo de ideias mais abstratas, que seria o mundo das emoções, o mundo dos sentimentos, o mundo do pensamento. E ainda faríamos parte de uma terceira natureza, que seria uma natureza muito mais sutil, muito mais elevada, que seria o nous, como chamavam os gregos, né, a parte espiritual do ser humano. Então é controverso para nós hoje lidarmos com isso, por quê? Porque nós queremos definir a realidade pelos nossos sentidos, algo é real para mim porque eu vejo, porque eu ouço, porque eu toco. Algo é real para mim porque eu gosto. E se eu não gosto, eu digo que não é real, não é válido. Algo que eu conheço, eu considero que é real. Algo que eu não conheço, eu considero que não é tão real assim. Então nós percebemos, né, que os nossos sentidos, segundo essas antigas tradições filosóficas, elas limitam a nossa realidade. Precisamente, né, o ensinamento desses grandes filósofos, quando nós vamos aprendendo pouco a pouco, paulatinamente, que esses grandes filósofos da humanidade, eles buscavam principalmente estabelecer as causas das coisas, nós vamos deixando de ser, digamos assim, enganados pela ilusão de Maia
e também deixando de ser enganado pelas nossas próprias emoções e pelos próprios limites da nossa mente, né? Nós vamos nos tornando um pouquinho mais profundos. Nós vamos percebendo que o nosso mundo mental é um mundo que nos deixa muito limitados. Precisamente esses povos eles consideravam que isso é essencial, essa constatação e esse esforço para ir adquirindo um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de estabilidade emocional, desenvolvendo sentimentos mesmos, para que nós possamos estabelecer um grau maior de consciência, para que nós possamos nos reconhecermos como seres de consciência que buscam cada vez mais graus elevados de realização. Aí nós começamos a participar de um mundo interior cada vez mais sutil, não apenas movido pelas nossas emoções, mas movido também pelos nossos sentimentos. Não apenas movido pelas nossas modas exteriores ou opiniões interiores, mas nos movendo, nos deixando influenciar, nos deixando penetrar, né, por um grau de conhecimento mais de acordo com a realidade da natureza. Aquilo que esses povos entendiam como uma maneira de, como você muito bem colocou, né, Danilo? Maia não é má. Maia só cumpre a sua função na natureza. E nós, como seres humanos, teríamos que descobrir qual é a nossa função na natureza, o que é que realmente nos faz humanos. E buscar conhecimentos, e buscar sentimentos, e buscar realizar ações que cada vez mais nos aproxime dessa nossa identidade fundamental, para que nós possamos viver no mundo da ilusão sem nos deixarmos enganar pela ilusão. E é curioso, quando você trouxe esse exemplo, reforça a questão que eu havia feito para você e na explanação também anterior. Ou seja, a gente coloca sempre o nosso gosto pessoal e a nossa visão em relação à deusa Maia ou às coisas da vida, imaginando no caso da deusa Maia, que ela nos ilude por um gosto pessoal. É como a gente imaginar, por exemplo, que o sol é ruim porque ele aquece ou porque a gente sente um incômodo na nossa pele. O sol cumpre um papel. Ele não está fazendo aquilo que ele faz por gosto pessoal. Assim como a chuva, ela também cumpre um papel e há uma razão de ser para que haja a chuva. E a gente pensa assim, poxa, hoje está chovendo, que dia ruim. Só porque eu vou sair vai começar a chover. É como se tudo acontecesse em nosso benefício ou em nosso malefício. E isso é muito ruim porque a gente vai acabar tendo uma posição muito negativa ante a vida e esquecendo o que é o nosso destino, qual é o nosso papel, qual a nossa responsabilidade. E daí decorre a pergunta que eu vou lhe fazer, não é? O destino a gente muitas das vezes compreende como uma fatalidade, como uma sina, como algo ruim, que acontece assim porque é assim ou acontece de um outro jeito porque é de outro jeito. O tema é complexo, é claro que você não vai responder de maneira definitiva e nem é essa a ideia. Mas de um modo geral, quando a gente não entende o nosso destino, a gente começa a gerar o karma, como nos ensinam os hindus, e naturalmente que a gente vai se envolvendo nesse véu de ilusões porque não cumpre o nosso destino humano. Por isso eu gostaria que você falasse dessa questão para a gente refletir um pouco mais o que isso significa e como entender e aplicar melhor essa ideia. Vamos chamar em nossa ajuda, né, Danilo? Em nossa defesa, Helena Petrovna Blavatsky, que já colocava no século XIX, quando essa grande filósofa resgatou conhecimentos perdidos lá no Tibete e quando ela trouxe isso para nós, né, Danilo, e compartilhou generosamente isso com o Ocidente. Que a mente, na verdade, ela pode ser... Bom, Blavatsky dizia o seguinte, né? Nós temos um aliado muito poderoso contra a ilusão, que é a nossa mente. Mas a nossa mente, de vez em quando, ela mente pra gente também. Então, ela também nos engana, né? Então, realmente é como você colocou. Os orientais, quando eles... Bom, para começar, eles colocaram que a ilusão da natureza, né? É estabelecido por uma deusa, por uma divindade. Então eles não consideravam isso como algo maléfico. Pelo contrário, eles consideravam isso como algo sagrado, como algo profundo, como algo necessário. E necessário para o próprio desenvolvimento do ser humano. O ser humano, enquanto jovem,
jovem enquanto humanidade ou jovem enquanto indivíduo, ele precisa de ensaios para pouco a pouco ir despertando a sua inteligência, para pouco a pouco ir reconhecendo a sua própria força, o seu próprio poder, para que ele possa sentir-se orgulhoso, né, por estar conquistando cada vez maior grau de realidade em si mesmo. Porque como nós estamos aqui conversando, né, Danilo? A natureza realmente ela nos engana, conforme nós falamos aí sobre as teorias da física moderna. A nossa própria, as nossas próprias emoções também nos enganam. Quando estamos sofrendo, 1 hora parecem 5 horas. Da mesma maneira, a nossa mente, né? As nossas opiniões muitas vezes nos lançam por relacionamentos, por trabalhos, por estudos, que chega lá na frente e a gente se pergunta assim, nossa, mas por que eu fiz tudo isso? Não vejo sentido nisso. E é muito interessante, né, Danilo, que esse é o trabalho de todos os grandes filósofos em todas as épocas da humanidade. Estabelecer através dos seus ensinamentos que sim, a vida tem um sentido, a vida tem um fluxo e a vida também tem uma maneira correta de ser vivenciada. Individual, claro, né? Cada um tem que encontrar a sua própria maneira, mas ela tem que ser vivenciada com um conhecimento. E esse conhecimento, né, seria justamente aquele que viesse daqueles indivíduos que já deram não apenas os seus ensinamentos, mas também um exemplo de como o ser humano pode alcançar o seu grau de dignidade, um grau maior de consciência, um grau de realização da sua consciência através da vida deles. Então é muito interessante que esses filósofos consideravam que sim, a vida tem sentido, e essa vida tem que fazer sentido numa natureza e num universo que é ilusório, mas que para obtermos o nosso sentido da vida, nós teríamos que nos aproximar daqueles grandes mestres da humanidade que já experimentaram esse sentido da vida e deixaram os seus registros de como nós podemos fazer, o que nós devemos fazer, o que nós devemos realizar em nós mesmos, o que nós devemos conquistar em termos de valores e de virtudes para que a vida faça sentido para nós mesmos. Para que nós não sejamos tão grosseiramente enganados pelo jogo de Maia. Porque Maia está fazendo aquilo que ela foi criada para fazer. Né? A natureza está fazendo aquilo que ela foi criada para fazer. Conforme o ser humano ele vai tendo mais consciência do seu próprio papel no jogo de Maia, ele joga em Maia, mas ele não se deixa enredar pelos seus jogos. Ele não se deixa enganar pelas suas redes. Pelo contrário, ele aproveita o jogo para cada vez mais, né, adquirir o seu próprio grau de luminosidade interior. E conforme ele vai aprendendo isso, sem nos tornarmos grandes mestres, podemos também auxiliar outras pessoas a jogar de uma maneira saudável, a sentir que a vida tem um sentido, a não se desesperar perante as incongruências que vai observando, e, ao mesmo tempo, né, não se deixando enganar de uma maneira muito grosseira pelo jogo. Sem dúvida, José Roberto. Me veio a imagem agora de um mágico, um ilusionista, quando ele cria algo, um cenário, ou faz alguma coisa que a gente fica encantado com aquela magia, a gente não vê maldade naquilo. A gente fica feliz e, como uma criança, a gente arregala os olhos e uau, que magia, que coisa esplêndida, espetacular. Quando a gente perde esse sentido em relação à deusa Maia e ao que ela nos ensina, ao que a vida nos ensina, através também da deusa Maia, a gente começa a ter raiva, a entender que tudo é ruim e que tudo é uma ilusão sem finalidade transcendente. E aí perdemos o sentido mágico da vida e pedagógico. Por isso que me veio essa ideia e essa analogia. E eu gostaria que você falasse disso para encerrar o nosso podcast de hoje, porque é importante refletir essa magia da vida, refletir sobre esse jogo, sobre essa ilusão que a deusa Maia cria, que tem uma função pedagógica e que não é por acaso. Então eu gostaria que você encerrasse então com as suas palavras finais para que a gente pudesse concluir o nosso podcast de hoje, compreendendo um pouco mais do que a deusa Maia nos ensina. Sim, Danilo, essa ideia de pedagogia ela é muito interessante. Inclusive, eu vou trazer aqui um exemplo, né, do livro chamado Jogos de Maia.
escrito pela nossa professora Adélia Steinberg Guzman, e que um dos artigos desse livro, né, ela fala justamente sobre essa questão do jogo e dá como exemplo um menino em que ele é muito sério, né? E ele, de repente, ele para de ler, ele para de brincar, ele para enfim, ele deixa de ser um menino saudável, né? Porque ele percebe que tudo isso é meio ilusório. Aí ele começa a encontrar outras crianças, né? E as crianças, meninos e meninas, brincam com seus carrinhos, brincam com as suas bonecas e pergunta para eles assim: mas por que vocês estão brincando dessa maneira? Vocês não percebem que os seus carrinhos e as suas bonecas não são de verdade? Quer dizer, os seus carros são só cópias dos carros dos adultos e as suas bonecas são só cópia de crianças, de bebês. E os companheiros de jogo respondem que sim, eles sabem que é ilusão, mas que não param para pensar muito nisso, né? Porque senão eles travariam e deixariam as brincadeiras. E que, de certa maneira, essa brincadeira ela é interessante, necessária, porque assim eles já começam a ensaiar quando eles forem grandes e tiverem que dirigir os seus carros, e as meninas, né, quando forem maiores também e tiverem os seus filhos para criar, né? Isso vai dar uma certa referência de como fazer isso. Aí o menino entende realmente, né, e é uma das conclusões da própria professora Adélia, de que o jogo existe e nós estamos nele. É diferente, né, nós termos consciência do jogo para jogá-lo de uma maneira saudável, a retirar ensinamentos que nos sirvam quando nós fomos grandes. Outra bem diferente, né, é nós tentarmos fugir do jogo. Porque isso sim, ou nos torna demasiadamente amargos, porque a cada passo que nós damos, eu me relaciono com essa pessoa, mas amanhã isso pode se desfazer. Hoje eu trabalho nisso, mas amanhã pode não dar certo. Hoje eu estudo isso para ter uma profissão que me sirva a vida toda, mas amanhã isso também pode não dar certo. Então, se a gente fica a todo momento pensando nas desilusões, né, a gente deixa de viver de uma maneira saudável. Então, nós precisamos nos relacionar com o jogo de uma maneira consciente, para extrairmos de cada passo que nós damos os ensinamentos necessários para o nosso próprio desenvolvimento, até cotidiano, e também filosófico, e também humano. Porque, de certa maneira, né, jogarmos saudavelmente com os que nos cercam é uma maneira de nós nos exercitarmos em generosidade, é uma maneira de nós irmos superando os nossos limites, é uma maneira que nós temos de irmos oferecendo o nosso melhor, a nossa melhor contribuição para as pessoas e para o mundo em que nós vivemos. Então, jogar o jogo de Maia é algo que tem a sua utilidade, né? Desde que nós façamos isso com consciência. Começa a ser pernicioso quando eu quero fugir das ilusões, ou quando eu não tenho a menor consciência de que eu estou dentro de uma ilusão. Aí, a cada passo, sim, com certeza, eu estou plantando dor e sofrimento. Porque a vida ela vai exigir de mim, né, passos para o meu crescimento. E se não vai pelo aprendizado, se não vai pelo amor, se não vai pelo exercício das virtudes humanas, poderá vir pela dor, né? Poderá vir por aquele conceito oriental que seria o karma, digamos assim, né? De uma maneira bem superficial. Eu queria compartilhar aqui, né, Danilo, digamos assim, o que eu pensaria que seria o mito que nos ajudaria a compreender um pouco mais profundamente o que seria o papel da deusa Maia. Podemos imaginar uma época mítica, né, em que os deuses criaram algumas crianças bastante jovenzinhas no seu mundo de pura luz. E que, como esses deuses iriam se ausentar, né, eles deixaram a deusa Maia o cuidado de cuidar dessas crianças. E Maia aceitou isso prazerosamente, né? E assim que os deuses foram embora, Maia começou a pensar consigo mesma como fazer para que essas crianças cresçam saudáveis, se tornem maduras e no momento necessário, no momento preciso, elas possam tomar o seu lugar junto aos deuses. Então Maia percebeu, né, que nesse mundo de muita luz, as crianças poderiam crescer ofuscadas e a luz poderia até lhe fazer-lhes muito mal. Então o que foi que ela fez? Né? Ela pegou um dos seus véus, jogou sobre parte da luz e aí surgiu o reino mineral. Ela pegou um outro dos seus véus, jogou sobre uma outra parte da luz e aí surgiu o reino vegetal.
Fez a mesma coisa, né, com uma outra parte desse mundo de luz divina, e aí surgiu o reino mineral, o reino animal, e o reino humano, e o reino das esferas, e os rios, e os continentes, e assim sucessivamente. Ou seja, ela criou todo um mundo para que essas crianças, conforme elas fossem crescendo, chegassem na idade dos jogos e nas suas brincadeiras, né, elas fossem tendo com que desenvolver a sua inteligência, desenvolver a sua afetividade, desenvolver a sua ação através dos brinquedos. E é muito interessante, né, que conforme essas crianças iam crescendo, algumas delas iam percebendo, quando olhavam, por exemplo, para as pedras, que tinha alguma coisa por trás dessas pedras que as encantavam. A mesma coisa, algumas outras com relação aos demais reinos, às estrelas, ao oceano e assim sucessivamente. A beleza que Maia utilizou para criar esse mundo era tão grande, era tão profunda, né, que inspirava algumas dessas crianças. Então, conforme algumas delas iam amadurecendo, né, elas iam descobrindo um fio que as levava pouco a pouco em direção ao centro do jogo de Maia. Claro, elas tinham que vencer dúvidas, tinham que vencer medos, tinham que ir desenvolvendo habilidades, mas conforme elas iam caminhando em direção a esse centro, depois que elas iam superando essas debilidades, essas naturais falta de conhecimento e falta de experiência, né, elas chegavam até o centro do labirinto, e lá quem elas encontravam? A própria deusa Maia, que aí então, né, lhes coroava e eles parabenizava, porque elas tinham, digamos assim, desenvolvido todo o seu potencial humano e poderiam continuar a sua jornada agora ao lado dos deuses. Algumas dessas crianças, né, Danilo, podemos imaginar o seguinte: elas eram tão, digamos assim, amorosas, né, tão gratas por ter chegado a esse ponto do jogo, que elas resolviam voltar pelo mesmo fio para ajudar outras crianças, né, que também estavam crescendo, a perceberem que os seus jogos também eram simplesmente dicas para que elas se descobrissem algo dentro delas próprias que lhes possibilitasse também se aproximar do centro do jogo de Maia. Porque algumas crianças, e isso acabava deixando Maia muito triste, né? Algumas crianças se entretinham tanto nos seus jogos que esqueciam de crescer. Assim como algumas crianças, né, se desiludiam tanto porque tropeçou numa pedra, porque feriu seus sentimentos, que deixavam de jogar. Né? Então, justamente esses mais amadurecidos que voltavam era para ajudar essas jovens crianças perdidas, desiludidas, a irem descobrindo características na sua própria natureza que lhes ajudassem a identificar como próprias de um mundo luminoso. Ou seja, descobrir a sua própria luz interior para se descobrirem, para se inquietarem e querer descobrir a verdade e a realidade por trás dos jogos de Maia. Isso, então, é só uma figura que nós podemos utilizar, né, para entendermos que Maia nada mais faz do que criou um grande parque, um grande jogo, justamente para que os seres humanos, através do desenvolvimento das suas habilidades, das suas virtudes, dos seus valores, possam chegar ao centro desse jogo e descobrir que, da mesma maneira que elas provêm de um mundo luminoso, dentro delas há algo luminoso que as identifica não com Maia, mas com esse mundo luminoso. E não pensemos que essas crianças, ao descobrirem a realidade por trás de Maia, né, isso entristece Maia. Não, pelo contrário. Tanto que, quando chegam no centro do labirinto, Maia as coroa e deixa-as seguir o seu caminho. Ela fica realmente entristecida quando o ser humano acaba não descobrindo qual é a sua verdadeira natureza e, ao invés de utilizar o seu jogo para ter cada vez mais liberdade, ele acaba se prendendo cada vez mais à ilusão. Dessa maneira, encerramos então o nosso podcast, agradecendo a presença do professor voluntário José Roberto e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. É um grande prazer estar aqui compartilhando algumas reflexões filosóficas com você e também com todas as pessoas que nos acompanham, nos ouvem e buscam também a sua própria resposta para o sentido das suas próprias vidas. Com certeza. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova.com.br.
nova-acrópole.org.br. Para quem quiser saber mais sobre o curso de Filosofia para Viver, pode fazê-lo também através do nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Dvorak e chama-se Serenata para Cordas, Opus 22, Menueto,